Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 2, e versículo de número 8 ao versículo de número 15, que vai nos dizer assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus escolheu os pastores aqui para que ele pudesse revelar aquilo que havia acontecido, um acontecimento espetacular, extraordinário, sobrenatural, que era o nascimento do Messias, o nascimento do Filho de Deus. Uma boa notícia, irmãos, estava chegando para estes homens. Os pastores daquela época, eles não eram vistos, irmãos, normalmente ali como pessoas boas, mas eles eram vistos como os desonestos, imundos aos olhos da lei. Mas o Senhor, ele escolhe quem ninguém escolheria, você entende? Que ele revela para estes homens algo extraordinário. O Senhor não escolheu reis poderosos para revelar o seu propósito, mas escolheu pastores que estavam nos campos ali guardando o seu rebanho durante as vigílias da noite. Boas notícias chegaram para aqueles homens que eram desprezados. O Senhor, ele te trouxe aqui através dessa palavra para te dizer: eu te escolhi, Muitos podem te desprezar. Muitos podem olhar para você e não ver em você o que Deus ele contempla. Não vê em você alguém especial. Não vê em você um escolhido, uma escolhida do Senhor, mas o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: tem coisas que eu só revelo para os meus escolhidos. Tem coisas que eu só revelo para aqueles que são desprezados pelos homens. Se você é desprezado pelos homens, se você é desprezada pelos homens, talvez entre os seus parentes, talvez entre os da sua igreja, entre os seus vizinhos, o Senhor está dizendo para você hoje: eu te escolhi. Pode observar, irmãos, que muitos escolhidos por Deus eram desprezados pelos homens. E eu vou lhe dizer um negócio: se alegre. Porque ser escolha de Deus não é para qualquer um. Declare comigo: eu vou me alegrar. Porque eu sou desprezado pelos homens, mas o meu Deus não me despreza. Eu vou me alegrar, porque eu sou desprezado pelos homens, mas o meu Deus não me despreza. Tem muita gente que se entristece, irmãos, porque as pessoas não te enxergam, porque não te dão oportunidade, não te dão credibilidade, porque se levantam contra você. Deus está dizendo para você hoje: você tem que se alegrar. Porque você não é escolha humana. Você vai observar que muitos homens e mulheres, eles não eram escolhas humanas, eram escolha de Deus e eram desprezados pelos homens. Você observa isso aqui na história desses pastores que eram desprezados por muitos. As pessoas não viam eles com bons olhos, mas eles eram vistos como desonestos, imundos aos olhos da lei. Mas o Senhor disse: eu vou revelar para estes homens um grande propósito. Eu vou revelar o nascimento do Messias. Irmãos, eu estou falando aqui de qualquer revelação, não. Eu estou falando aqui de algo extraordinário que aconteceu na terra. O nascimento do Filho de Deus.
Foi revelado, charamandarasto, para homens que, humanamente falando, a sociedade rejeitava. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. E é isso mesmo que Deus faz. Você pode observar que muita gente desprezada pelos homens, o Senhor fez questão de abraçar. O Senhor fez questão de amar. O Senhor fez questão de honrar. Declare comigo: o meu Deus não vê como os homens vê. Ele me vê de maneira diferente. O meu Deus não vê como os homens veem. Ele me vê de maneira diferente. Pare de ficar achando que Deus acha de você aquilo que falam ao seu respeito. Que Deus acha de você aquilo que as pessoas não gostam de você e estão comentando. Não. Deus não é movido por comentário humano. Deus não é movido por escolha humana. Deus não é movido por aquilo que os homens pensam que podem falar, que podem fazer na nossa vida, não. Ele tem as suas escolhas. Você pode observar que não somente esses pastores aqui, que eram pessoas improváveis, mas foram escolhidos para vivenciarem um grande propósito de Deus, para verem o que Deus havia reservado para o mundo inteiro, para a humanidade. Não aconteceu somente com eles, irmãos, um grande propósito ser manifesto, não. Mas aconteceu também com muitos na Bíblia Sagrada, que eram desprezados. José era desprezado, Davi era desprezado, Jefté era desprezado. Talvez você entrou aqui e você é desprezada, você é desprezado. E Deus, ele marcou um encontro com você para lhe dizer: a sociedade lhe rejeita, os seus parentes não lhe aceitam. Na sua igreja você não é bem vista e nem bem visto, mas eu, o Senhor, te chamei. Irmãos, eu acho tão lindo o quanto Deus gosta de usar as coisas loucas deste mundo, e acho que o ser humano esquece disso. Porque isso é bíblico, irmãos. Deus pega quem ninguém escolheria. Deus escolhe homens e mulheres que ninguém chamaria. Você observa que na genealogia do Messias isso acontece. Deus colocou na genealogia do Messias a Raabe, uma prostituta, irmãos. Ela foi uma prostituta, ela teve uma vida promíscua. A Bíblia faz questão de enfatizar o passado de Raabe, não para envergonhar, não para passar na face dela aquilo que ela havia feito de errado, mas para nos mostrar que Deus escolhe gente improvável. Raabe, aquela que fora prostituta em Jericó, estava onde? Na genealogia do Messias. Deus fez dessa mulher uma mãe de família. Deus deu um nome para Raabe, irmão. Só Deus faz isso. Aí Deus pega quem também? Ruth, a moabita, idólatra, uma gentia, e coloca onde? Na genealogia do Messias. E o Senhor hoje está dizendo para você: o que eu faço, o ser humano não tem que entender. Quem eu escolho, o ser humano, ele não tem que compreender. Tem gente que tem a mania de querer entender as escolhas de Deus. Se tentar entender, vai ficar doido. Se tentar entender, vai ficar doida, porque Deus escolhe, irmãos, e ninguém tem nada a ver com isso. E Deus não pede opinião alheia. Eu acho isso lindo. Acho lindo. Acho espetacular, extraordinário, porque Deus escolhe quem ninguém escolheria. Deus chama quem ninguém chamaria, irmãos. É sinal de que Deus vê diferente da gente. A gente olha o exterior, mas o Senhor vê por dentro. Foi isso que o Senhor disse a Samuel. Samuel, você está olhando para a aparência, mas eu sei o que está no coração. E hoje Deus, ele está falando com pessoas que estão me ouvindo neste exato momento e dizendo: as pessoas olham para a sua aparência, as pessoas olham para o seu exterior, mas eu vejo além. Eu vejo muito profundo. Por isso eu escolho quem ninguém escolheria. Aqui estavam estes homens, versículo de número 10, recebendo uma revelação do próprio Deus. Declare comigo: o meu Deus vai trazer revelações profundas para a minha vida. O meu Deus vai trazer revelações profundas para a minha vida. Isso é improvável, né? Você é alguém que ninguém escolheria, pois é, Deus te escolheu. E hoje ele está dizendo: eu vou trazer revelações profundas para você em dias comuns. Em dias que você nem está esperando, você está aí fazendo os seus afazeres normal. Mas o Senhor resolveu trazer revelações profundas para a sua vida. Ele te escolheu. Versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temas. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. A notícia é boa.
O que eu trago para vocês é para todo o povo, é de grande alegria. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã, que tem notícia boa do céu chegando? Declare comigo, eu creio que tem notícia boa dos céus de Deus chegando para mim. Eu creio que tem notícia boa dos céus de Deus chegando para mim. Deus, irmãos, Ele traz notícias boas para pessoas que estão me ouvindo neste exato momento. E Ele está dizendo, você é uma pessoa improvável, mas eu te escolhi. E eu vou começar a trazer notícias de grande alegria. Você vê aqui o anjo dizendo, não tenham medo não. Por quê, irmãos? Quando algo é muito grande, a gente teme, não é isso? Os homens estavam com medo, mas o anjo já disse logo, não tem mais, não tenham medo não. Porque a notícia é boa, não é notícia ruim. Eu não tô falando aqui que você vai receber notícias ruins, não. São notícias de grande alegria dos céus. Notícias de Deus pra você. Declare comigo, eu recebo notícias dos céus que vão me alegrar muito. Eu recebo notícias dos céus que vão me alegrar muito. Versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ó a revelação que estes homens estavam recebendo, irmãos. O anjo estava dizendo que o Messias havia acabado de nascer. O anjo estava dizendo para estes homens, irmãos, que eram rejeitados aos olhos da lei, que Deus havia mandado o seu filho e que o cumprimento da palavra de Deus havia chegado. Irmãos, isso aqui só quem faz é Deus. Ele revela as coisas profundas aos seus pequeninos. Ele revela as coisas profundas para aqueles que, humanamente falando, a sociedade não está nem aí para você. Mas o Senhor está dizendo, eu te escolhi como meu pequenino. Eu te escolhi como minha pequenina. E outra coisa, haveria sinais, não era somente palavras. Deus daria sinais para estes homens. Deus está dizendo, eu vou trazer revelações e sinais. Vai ter sinal, vai ter confirmação, ribiante ramandarai, vai ter testificação, xarabacandarás, tu não vai ter dúvida. Declare comigo, eu creio que Deus vai trazer testificação da palavra dele para minha vida, eu não vou ter dúvida. Eu creio que Deus vai trazer testificação da palavra dele para a minha vida e eu não vou ter dúvida. Versículo de número 12, isto você virá de sinal. Ó o sinal aqui, ia ter sinal. Não ia ser somente palavras, não, para parecer delírio deles, não. Vai ter sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E isso aconteceu. Versículo de número 16. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Conforme o que foi revelado para eles, a palavra aconteceu. Assim vai ser na sua vida. Palavras que Deus determinou para a sua história vão ter confirmações e testificação de que foi Deus quem falou contigo. O Senhor está dizendo, eu uso as coisas loucas deste mundo e desprezíveis humanamente falando. Eu escolho quem ninguém escolheria. Você deveria se alegrar. Ai, mãe, eu tô sendo rejeitada, eu tô sendo rejeitado. Como é que eu vou me alegrar? O Senhor tá dizendo, ô minha filha, quando você é rejeitada, quando você, meu filho, é rejeitado pelo mundo, você tem a convicção de que eu te escolhi, porque vocês não são deste mundo. E é claro que o mundo não vai abraçar e nem vai amar aquilo que não pertence a ele. Você não é daqui. Você só está aqui peregrinando, mas daqui a pouco você vai estar nas mansões celestiais. Vai chegar um tempo em que Deus ele vai te levar para a sua casa, que não é aqui. Então, por isso as rejeições, por isso as dores, por isso o descrédito, mas não se preocupe, Deus escolhe quem ninguém escolheria. Isso é maravilhoso. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele escolhe quem ninguém escolheria. Eu sirvo a um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele escolhe quem ninguém escolheria. Houve confirmação, houve testificação. E eles viram algo extraordinário acontecendo. Versículo 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo... Versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Eles contemplaram ali, irmãos, uma milícia de anjos.
Muitos anjos estavam ali, porque Deus confirmou a palavra dele. O Senhor está dizendo para você: se prepare para ver o sobrenatural. Se prepare para os teus olhos contemplarem aquilo que é extraordinário, porque Deus escolheu você. Escolha louca, desprezível, que ninguém escolheria, para trazer para a sua vida aquilo que é profundo. Não esqueça, Deus ocultou as revelações dos grandes e entregou aos pequeninos. E Ele está dizendo para você, através dessa palavra: eu vou trazer grandes revelações, confirmação, testificação e certeza de que eu te escolhi, que eu falo contigo. Amém? Declare comigo: eu vou ter certeza que o meu Deus fala comigo, porque Ele vai confirmar. Eu vou ter certeza que o meu Deus fala comigo, porque Ele vai confirmar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor escolhe quem ninguém escolheria. O Senhor revela grandes propósitos, Pai, para que ninguém revelaria, Pai. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora são desprezadas, são humilhadas, Senhor, mas o Senhor os escolheu, porque o Senhor gosta de usar as coisas loucas e desprezíveis desse mundo, Pai. O Senhor gosta de pegar aqueles que não são, Pai. Pai, aqueles que humanamente falando precisam de capacitação, porque o Senhor não escolhe os capacitados, mas o Senhor capacita os escolhidos. E eu creio que da mesma forma que uma revelação, Pai, extraordinária, profunda, sobrenatural e tremenda veio sobre a vida desses pastores que eram desprezados, Senhor, pela lei, pelos homens, assim vai acontecer na vida dos teus filhos, meu Pai. Por mais que eles sejam desprezados, o Senhor hoje faz questão de enfatizar que eles são escolha tua e não são escolha dos homens. Por isso, Senhor, cumprirá a tua boa palavra, Senhor. Eu creio em um tempo de testificação. Eu creio em um tempo de confirmação, de certeza de que o Senhor fala e cumpre a tua boa palavra. Eu creio num tempo de visões, Pai, dos céus. Eu creio num tempo de sobrenatural que está se aproximando para a vida do teu filho e da tua filha. Vai ser um dia comum que o Senhor começará a se manifestar de maneira sobrenatural e nunca mais a história dos teus filhos será a mesma, porque assim aconteceu com esses pastores. Eu tenho certeza que nunca mais eles foram os mesmos depois que eles contemplaram, Pai, aquela tão grande visão e aquela revelação de que o Messias estava na terra. Ah, Senhor, eu creio que os teus filhos depois, Pai, das confirmações, das revelações, das testificações, nunca mais serão os mesmos. Mas o Senhor manifestará a tua glória na vida deles de maneira sobrenatural. E eles, Pai, terão experiências contigo que ninguém poderá tirar deles, Pai. Obrigada por esta palavra. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, Pai. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Jesus, para os
teus filhos contarem, meu Pai, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, que os testemunhos, Pai, venham ser para o teu nome ser glorificado, Jesus. Eu te peço que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, e falando melhor os corações dos teus filhos, meu Deus. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que um tempo de confirmação, um tempo de testificação, Deus está trazendo para sua vida e revelações profundas. Deus vai trazer para sua história e Ele mesmo te escolheu para viver essas experiências. O mundo pode te desprezar, mas o Senhor te acolheu, te ama e resolveu se revelar para você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.